Agora mesmo, enquanto você assiste isso, em algum lugar do seu corpo, há uma reação química acontecendo. Ela existe há 2 milhões de anos. Ela já salvou a humanidade incontáveis vezes. Foi ela que impediu nossos ancestrais de virarem comida de leão. Foi ela que nos fez correr quando precisava ser correr. Mas hoje, em pleno século XXI, essa mesma reação está te destruindo por dentro. Sem motivo aparente. No meio do trânsito. Antes de uma reunião. Antes de dormir. E o mais cruel de tudo, ninguém nunca te ensinou como ela funciona. Isso é ansiedade. E nos próximos 12 minutos, eu prometo que você vai entender essa coisa como nunca entendeu antes. Eu vou te mostrar a ciência por trás dela. A filosofia que tenta explicá-la há 2.500 anos. E o mais importante, o que realmente funciona para atravessar ela. Respira fundo. Vamos começar. Para entender a ansiedade, a gente precisa voltar 2 milhões de anos. Não é figura de linguagem. É exatamente esse o tempo. Aqui na savana africana, no que hoje é a Tanzânia, vivia o Homo habilis, um dos nossos ancestrais mais antigos. O ambiente era brutal de uma forma que nós, hoje, nem conseguimos mais imaginar. Predadores escondidos na vegetação alta, esperando a hora certa para saltar. Cobras venenosas, hienas em bandos, comida escassa que exigia caminhadas de quilômetros. Ferimentos pequenos, do tamanho de um corte no pé, que viravam infecção e matavam em 3 dias. Foi nesse cenário, durante centenas de milhares de gerações, que a ansiedade começou a ser literalmente esculpida no nosso DNA. Os indivíduos que sobreviviam não eram os mais fortes nem os mais inteligentes. Eram aqueles cujo cérebro detectava perigo em uma fração de segundo, que percebiam o farfalhar do mato antes do leão saltar, que sentiam, no estômago, que aquela sombra parada não estava certa. Esses sobreviviam, tinham filhos, passavam adiante o gene. Os outros, os calmos demais, os despreocupados, esses morriam jovens, não deixavam descendentes. Então pensa comigo, a ansiedade não é um defeito do sistema. Ela é o motivo pelo qual você existe. Agora vamos entrar dentro do seu cérebro. No fundo do lobo temporal, existe uma estrutura minúscula, do tamanho de uma amêndoa. Aliás, o nome amígdala vem exatamente daí, da palavra grega para amêndoa. Ela funciona como um detector de fumaça. Está sempre ligada, sempre escaneando o ambiente em busca de qualquer sinal de ameaça. E aqui está o detalhe que muda tudo. Quando ela percebe perigo, ela dispara em apenas 12 milissegundos. Para você ter ideia, é mais rápido que um piscar de olhos. Mais rápido do que a sua consciência consegue processar. Quando você se assusta com um barulho, o corpo já reagiu antes de você entender que foi um susto. E quando ela dispara, é uma cascata química. Cortisol invade a corrente sanguínea. Adrenalina é liberada. O coração acelera, bombeando sangue para os músculos. A respiração fica curta. Os músculos se contraem, prontos para correr ou lutar. As pupilas dilatam. A digestão para. Tudo isso acontece em segundos, sem que você consiga controlar. Esse é o sistema operacional mais antigo do seu cérebro, construído para a savana. E ele continua rodando, sem nunca ter recebido uma atualização, em pleno século XXI. E aqui mora o paradoxo. A sua amígdala não distingue um leão escondido na savana de um e-mail do seu chefe na sexta-feira à tarde. Para ela, qualquer coisa que pareça ameaça ativa o mesmo botão de pânico que salvava nossos ancestrais. E aí pensa no mundo em que a gente vive. Notificações que nunca param. Comparações constantes com vidas curadas no Instagram. Boletos, dívidas, engarrafamentos, prazos, cobranças. O mundo moderno tem mais ameaças percebidas do que toda a história da humanidade junta. O problema é que seu corpo reage a uma notificação do banco do mesmo jeito que reagiria a um leão. Sua amígdala está em estado de alerta constante, 24 horas por dia, queimando energia, desgastando o corpo, dia após dia. E quando esse sistema, feito para disparar em momentos pontuais, fica ligado o tempo todo, ele começa a quebrar. Insônia, dores no peito, estômago que não funciona, cansaço crônico. Você não está louco, você não está fraco.
Seu corpo está fazendo exatamente o que foi programado para fazer, num mundo para o qual ele nunca foi programado. E os números mostram com brutalidade o tamanho desse problema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 301 milhões de pessoas no mundo vivem com algum transtorno de ansiedade. 301 milhões. Para você ter dimensão, isso é mais do que a população inteira dos Estados Unidos. É como se um país inteiro, um dos maiores do mundo, fosse formado só de gente sentindo isso. E quando a gente olha para o Brasil, a coisa fica ainda mais impressionante. Aqui somos 18 milhões de brasileiros diagnosticados. E o Brasil é, neste exato momento, o país com a maior taxa de transtorno de ansiedade do planeta inteiro. 9,3% da nossa população. Quase 1 em cada 10 brasileiros. E entre os jovens de 18 a 25 anos, esse número triplicou na última década. Triplicou em 10 anos. Não é coincidência, não é frescura de geração. É o resultado direto do choque entre um cérebro pré-histórico e um mundo hiperconectado, hiperestimulado, hipercompetitivo. Se você está sentindo isso, saiba, você não está sozinho. Estatisticamente, várias pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, junto com você, estão sentindo a mesma coisa. Mas talvez a ciência sozinha não dê conta de explicar tudo. Porque a ansiedade não é só uma reação química. Ela é também uma experiência humana, uma vivência. Algo que dói por dentro de um jeito que ressonância magnética nenhuma consegue medir. E aqui é onde a filosofia entra na história. Há 2.500 anos, muito antes do primeiro neurônio ser estudado, antes de qualquer mapa do cérebro existir, antes da palavra ansiedade sequer existir como diagnóstico médico, filósofos já tentavam decifrar essa angústia que parece atravessar todas as épocas. E talvez a primeira grande verdade sobre a mente humana tenha sido escrita pelo filósofo estoico Sêneca, lá no século I depois de Cristo. Uma frase de 5 palavras. Uma frase que continua, 20 séculos depois, sendo uma das verdades mais brutais e mais úteis que já foram ditas sobre a forma como a gente sofre. No século XIX, 18 séculos depois de Sêneca, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard deu a essa angústia o nome mais preciso que ela já recebeu. Ele chamou a ansiedade de a vertigem da liberdade. A imagem que ele usa é poderosa. Imagine alguém parado no topo de um penhasco, o abismo embaixo. O medo é racional, ela pode cair. Mas a ansiedade é diferente do medo. Ela vem da percepção vertiginosa de que ela tem o poder de pular ou de não pular. Ela é livre, ela escolhe. E é essa liberdade que dá vertigem. Kierkegaard percebeu uma coisa que a psicologia moderna só formalizou 150 anos depois. A ansiedade, no fundo, não é medo do mundo. É medo da liberdade que a gente tem sobre a própria vida. Cada escolha exclui 1000 outras. Cada caminho aberto é 1000 caminhos abandonados. Cada sim é 1000 nãos invisíveis. E o peso disso, esse peso da liberdade, é o que dá esse aperto no peito que a gente chama de ansiedade. Mas talvez ninguém tenha levado essa ideia tão fundo quanto Martin Heidegger, no século XX. Para Heidegger, e isso pode soar estranho, a ansiedade não é um problema a ser eliminado. Ela é uma porta de entrada. Ela é um dos poucos estados humanos que nos coloca diante da verdade. E a verdade é a seguinte: nós somos finitos, nós vamos morrer. E a maior parte do tempo, a gente vive distraído para não pensar nisso. Tarefas, rolagem infinita no celular, séries para maratonar. Qualquer coisa que mantenha a gente longe dessa verdade incômoda. Mas de vez em quando, no meio da noite, no meio do trânsito sem motivo, vem a ansiedade. E ela rasga o véu, ela quebra a distração, ela coloca a gente, sem aviso, diante da própria existência. E é aí que Heidegger faz a pergunta mais incômoda da filosofia toda. A ansiedade pergunta, baixinho, você está vivendo a sua vida? Ou está apenas reproduzindo expectativas que nem sequer são suas? Está vivo? Ou só funcionando? E o mais incrível é que do outro lado do mundo, 2000 anos antes de Kierkegaard ou Heidegger, monges budistas, sentados em monastérios escondidos nas montanhas do Himalaia,
tinham chegado a conclusões parecidas, sem ressonância magnética, sem laboratório, sem livros de filosofia ocidental, apenas observando com paciência absoluta o próprio funcionamento da mente. E eles identificaram uma coisa que a neurociência moderna confirmaria séculos depois. A maior parte do nosso sofrimento mental não vem do que está acontecendo agora. Vem de duas coisas: ruminar o passado e antecipar o futuro. A gente repassa 1000 vezes aquela conversa de 3 anos atrás. A gente ensaia 1000 vezes o pior cenário possível para a próxima reunião. A ansiedade, eles perceberam, vive nesses dois territórios, nunca no presente. E aí o Buda deixou uma das frases mais úteis que já foram escritas sobre como lidar com isso. Uma frase tão simples que parece pequena, mas que carrega o resumo de 4.000 anos de sabedoria oriental. Você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. Você não vai parar de sentir ansiedade. Ela vai vir. Ela é da sua biologia. Mas você pode aprender a se relacionar com ela de um jeito diferente. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A neurociência moderna acabou confirmando boa parte dessas intuições milenares. Existe uma técnica simples, validada por dezenas de estudos, chamada respiração 478. Funciona assim: inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar nos pulmões contando até 7. Expire pela boca lentamente, contando até 8. Esse padrão, com a expiração mais longa que a inspiração, ativa o nervo vago, o maior nervo do corpo. Ele funciona como o freio do seu sistema nervoso. Em apenas 90 segundos, ele literalmente desliga a resposta de pânico que a amígdala disparou. Você sente o coração desacelerar, os músculos relaxarem, a mente clarear. É como se você tivesse um botão de reset embutido no corpo, e ninguém nunca te ensinou que ele existe. Mas a respiração não é a única ferramenta. A exposição gradual ao que te assusta também funciona. O exercício aeróbico, 20 minutos por dia, libera endorfinas que reduzem cortisol. A terapia cognitivo-comportamental é hoje o tratamento mais eficaz para a ansiedade. E talvez o conceito mais poderoso de toda a neurociência: neuroplasticidade. O seu cérebro pode mudar. Os circuitos da ansiedade não são uma sentença. Eles são uma instalação que se formou ao longo dos anos. E toda instalação pode ser, com tempo e prática, reescrita. E agora, antes do vídeo terminar, eu preciso falar diretamente com você, com a pessoa que está aí do outro lado da tela. Se você está sentindo ansiedade nesse exato momento, ouve com atenção o que eu vou dizer. Você não está quebrado. Você não é fraco. Você não é menos do que ninguém. Você está simplesmente experimentando uma das emoções mais humanas, mais antigas, mais universais que existem. Pessoas que você admira sentem exatamente a mesma coisa. Cientistas brilhantes, artistas geniais, líderes mundiais, atletas no auge da carreira, CEOs de empresas bilionárias. Todos eles, em algum momento, sentem o mesmo aperto no peito, o mesmo coração disparado, a mesma cabeça acelerada que você sente. A diferença entre eles e quem fica preso na ansiedade não é a ausência do sentimento. Ninguém é livre disso. A diferença é o que cada um faz com aquilo que sente. É reconhecer, no momento da onda, que aquilo é só uma onda, que vai passar, que não é a verdade sobre você. É uma reação química do seu corpo fazendo o trabalho dele. E para fechar esse vídeo, uma última imagem. Se a ansiedade é a sombra da liberdade, como Kierkegaard disse, lembra de uma coisa: a sombra só existe porque tem luz. Você só sente ansiedade porque você é livre, porque você importa, porque você ainda está vivo o suficiente para se importar com o que vem amanhã. E cada onda de ansiedade que vem também passa. Sempre passou, sempre vai passar. Sua amígdala vai disparar. É da espécie, não tem como desligar isso. Mas você é muito mais do que sua amígdala. Você tem córtex pré-frontal. Você tem consciência. Você tem memória. Você tem escolha. Você pode, no meio da onda, lembrar que aquilo é só uma onda. Pode respirar, pode esperar, pode pedir ajuda, pode escolher, mesmo no escuro,
dar um passo. E neste exato instante, em qualquer ponto deste planeta onde você esteja, milhões e milhões de pessoas estão respirando junto com você. Pessoas que você nunca vai conhecer. Pessoas em outros países. Pessoas em outras línguas. Mas todas agora sentindo o mesmo que você. E todas como você, atravessando. Se este vídeo te ajudou, mesmo que um pouquinho que seja, deixa o seu like aqui embaixo. Escreve nos comentários a frase, eu também, para eu saber que você atravessou esses 12 minutos junto comigo. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal para a gente continuar juntos. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca vai estar. Respira, vai dar tudo certo.